Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou o Danilo Rattori, vindo aqui com la camiseta del cacique, del indígena, porque o Santos anunciou hoje mais uma contratação que vem diretamente do Guarani do Paraguai, o glorioso Guarani que já nos deu tantas alegrias para a torcida santista, né? O volante Rodrigo Fernandes foi anunciado oficialmente, e se tem anúncio oficial, tem vídeo dos meninos de fora da vila falando sobre este jogador bastante desconhecido, então vamos até falar um pouco sobre isso, como que deve ter chegado nesse nome do Santos Futebol Clube. Mas antes, peço sempre, se você não for inscrito, se inscreve aí no canal, dá essa força pra gente e deixe seu comentário, diga o que você achou da contratação, se você acha que vai ser contratação ou vai ser reforço, se vai ser só gasto de dinheiro do clube ou se vai ser um bom jogador. Comente aí, interaja com a gente e deixa um like, se inscreve, compartilha. E vamos falar de Rodrigo Fernandes, jogador, puxo aqui meu glorioso Transfer Market, jogador de 26 anos, 1,72 m de altura, uruguaio de Montevideo, la capital do Uruguai. E é um destro que joga de volantão, então o Santos já anunciou ele como El Pitbull, o novo Pitbull do Santos. Segundo o Transfer Market, vem com um contrato de empréstimo até dia 31 de dezembro, então até o final da temporada, com opção de compra, vindo aí do Guarani do Paraguai. O Rodrigo Fernandes foi revelado pelo Danúbio FC, jogou lá nas categorias de base, de 16 até 19, daí foi emprestado para o Guarani no começo de 2019, ficou até o final da temporada, terminou o empréstimo, ele foi comprado em janeiro e está lá desde 2019, então ele ficou lá todo esse tempo, até agora quando ele foi emprestado para o Santos. Com alguns dados gerais aqui que nós temos, teve 6 jogos na primeira divisão do Guarani, né, do Paraguai esse ano, mais 2 da Libertadores, que foram os 2 jogos contra o América Mineiro, em que o Guarani conseguiu vencer em Minas Gerais, levou 1-0 para o Paraguai, e no Paraguai estava ganhando até tomar o empate e a virada, se eu não me engano foi esse o rolê. No último minuto tomou a virada, foi para os pênaltis e o América passou nos pênaltis. Daí foi enfrentar lá quem que o América eliminou agora? O Barcelona do Equador, se eu não me engano. E o América passou nos pênaltis também e chegou na fase de grupos. Então, enfim, boa Coelhão. Mas falando então do nosso jogador aqui, Rodrigo Fernandes, então fez aí 8 jogos nesse campeonato até agora, né, na temporada até agora. Não marcou nenhum gol nesse ano, mas se nós pegarmos aqui quantos jogos que ele fez, os 2 do América eu já falei, e até este momento teve 2 empates, 3 derrotas e 2 vitórias, sendo uma em casa contra o General Caballero, que está na Sul-Americana, e o 12 de outubro, que não está na Sul-Americana. E venceu esses 2 jogos. Perdeu do Cerro, perdeu do Sol de América, empatou com o Guairinha. O Guairinha eu acho que está na Sul-Americana também. E perdeu do Libertad, que, se eu não me engano, também está na Sul-Americana. E o Cerro está na Libertadores, né, que é um dos grandes times do Paraguai. Então, um jogador aí de 26 anos que vem para essa posição que o Carille já estava pedindo há muito tempo, e agora o Bustos também estava pedindo, que é esse primeiro volante marcador, e que é a mesma posição do William Maranhão. O que eu acho que a gente tem que considerar interessante aqui é essa questão de ter vindo um jogador da América do Sul, da América Latina, meio que fora dos cenários normais, assim. É muito comum, isso acontece muito com o Santos, mas eu acho que é muito comum no futebol brasileiro, de jogadores que aparecem e são contratados porque jogaram contra times brasileiros. Eu lembro muito aqui do Borja, que foi contratado pelo Palmeiras depois de ter
jogado muito bem contra o São Paulo naquela campanha do Atlético Nacional, campeão da Libertadores, mas tem vários jogadores que acabam acontecendo isso, e o caso dele não foi bem assim. Eu acho que ele até chegou a jogar contra o Corinthians, em algum dos anos que o Guarani eliminou o Corinthians, mas de qualquer forma não ganhou muita notícia, assim. E eu acredito, que já é uma contratação que tem a ver com um desejo do Bustos e a atuação do setor de inteligência, e aí o Caio Nascimento, que é um cara que estuda muito, pelo menos do que eu vi dos vídeos, assim, é um cara que estuda muito, que acompanha muito, que conhece muito, então pode ser aí uma sugestão nesse sentido, que é como eu acho que deve funcionar o setor de inteligência de um clube de futebol. O treinador fala, eu preciso de um jogador com essas características, e aí o clube fala, eu posso pagar desde que seja até tal salário, e o setor de inteligência fala, vamos procurar, achou aí o Rodrigo Fernandes, que vem disputar a posição com o William Maranhão, e o William Maranhão é totalmente o contrário dessa perspectiva. O William Maranhão é um jogador de um clube aqui do Brasil, já tinha sido sondado pelo Santos, foi muito mal no Bahia, enfim, a torcida do Bahia falou que foi muito mal, eu até não posso falar aqui antecipadamente, mas não foi bem quisto na torcida do Bahia, o Bahia que teve, não só caiu para a segunda divisão, não com o William Maranhão estava no Atlético Goianiense, que fez um bom campeonato brasileiro, tanto que está na Sul-Americana, mas jogou no Bahia, que acabou sendo eliminado muito precocemente do campeonato estadual, o campeonato baiano, que não é assim um primor técnico, né? Não é um dos campeonatos mais disputados do país, tanto que é a primeira vez, eu acho que em quase 100 anos, que não tem nem Bahia nem Vitória na final. Até não vi, tava curioso para ver, assim, eu sei que era o Alagoinhas, o Jacuipense, o Bahia de Feira, eu acho que tava também, e o Flamengo, é um time de Ilhéus lá. Então, muito interessante tava o mata-mata do baiano, e o William Maranhão veio desse time do Bahia que foi muito mal nesse começo de campeonato, nesse começo de temporada. Então, imagino que o Rodrigo Fernandes venha nesse sentido de disputar a posição, possivelmente ele vai ser o titular, e aí o William Maranhão fica como parte do elenco. Acho válido, mas o Santos não precisava ter pagado 500 mil pelo William Maranhão, como pagou aí pro Bahia, né? Acho que não era tão necessário, não que 500 mil seja um grande valor, mas 500 mil já é um mês de salário para o Ricardo Goulart, por exemplo. Então, fica aqui uma pequena crítica, mas de qualquer forma, o elenco do Santos vai ganhando um pouquinho de corpo, né? E o Santos está muito próximo de anunciar o Johan Julio, que vem da LDU do Equador, então de novo, um jogador aí que vem nessa leva de jogadores que tanto o Bustos conhece, possivelmente indicou, já que deve ter enfrentado algumas vezes ele pelo Barcelona de Guayaquil, mas que também deve ter o aval e a análise do Caio Nascimento e do setor de scout. Então acho interessante, já vi algumas análises, assim que anunciar, nós vamos fazer vídeo aqui também, mas o que tem que destacar é que esses jogadores têm que vir muito rápido, porque o Santos precisa inscrever até sábado, se eu não estou enganado, os jogadores na Sul-Americana para que eles possam jogar essa primeira fase, a fase de grupos. Então, se o Santos não conseguir a inscrição nessa semana ainda, qualquer jogador que venha na próxima semana fica de fora de todos os 6 jogos. E com a notícia que chegou recentemente da saída, da suspensão do Marcos Leonardo por 3 jogos na primeira fase da Sul-Americana, por ele ter sido expulso no jogo de volta contra o Libertad no ano passado, se torna mais importante ainda essa questão dos reforços. Então tem já o Brian Angulo, que está praticamente acertado com o Santos, mas ele precisa acertar a rescisão dele com o Cruz Azul do México. E as notícias que dão conta também é que, caso ele não consiga essa rescisão até hoje, então estamos aí aguardando notícias, o Santos já teria um plano B engatilhado para ocupar essa posição de centroavante. Interessante que não vazou
nem o nome, né? O do Rodrigo Fernandes foi comentado, o do Johan Julio foi muito pouco comentado, eu acho que surgiu no fim de semana ou ontem mesmo, a notícia que o Santos estaria atrás dele e ele já parece que já está em Santos para fazer os exames, já deve ser anunciado possivelmente amanhã, talvez depois de amanhã. Então, o Santos se movimentando aí para conseguir reforços muito necessários para esse ano, que vai ser, como eu já disse no vídeo do CT da Copa do Brasil, vai ser pauleira, vai ser de arrebentar os jogadores. Então, Rodrigo Fernandes, enfim, acho que já estava treinando, foi anunciado. O Maicon teve a sua coletiva de apresentação hoje, então são jogadores que já estão aí entrando no elenco. Vão ter um pouquinho de tempo de treino com o Bustos para entender um pouco mais do jogo. E mais importante, o Bustos vai ganhando um pouquinho de variabilidade tática para conseguir compor aí os seus times no decorrer das competições, né? O Santos vai ter, como eu falei também no vídeo do sorteio da Copa do Brasil, vai ter Sul-Americana já na terça que vem, fim de semana brasileiro, depois Sul-Americana, depois brasileiro no fim de semana de novo, jogo contra o Coxa da Copa do Brasil, depois mais brasileiro, depois mais Sul-Americana. Então até o final de maio vai ser assim, muito disputado, sem tempo para respirar. Muito importante então a chegada desses jogadores que esperamos agora que venham para efetivamente reforçar o elenco, que demonstrem aí um mínimo de técnica, né, para compor aí o elenco do Santos e ajudar a gente a ter um ano mais tranquilo, que é o que nós queremos todos esse ano. E quem sabe buscar mais premiações, pelo menos, nas Copas que vem aí, né? Vi alguns vídeos dele, parece ser um clássico volante sul-americano, assim, né? Muita vontade, bastante trombada, bastante chegada firme. Para não assistir muitos jogos do Guarani, apesar de gostar muito do time, mas vamos acompanhá-lo então a partir de terça-feira. Imagino que, enfim, sendo apresentado hoje, ele vai estar inscrito tranquilamente até o prazo final da Sul-Americana. E aí, terça-feira, ele já deve estar em campo para o jogo contra o Banfield fora de casa, que já é uma decisão. Acho que é o jogo... Bom, um dos outros jogos tem altitude, mas esse jogo vai ser bastante complicado. Possivelmente o Banfield é o time mais forte que nós vamos enfrentar. Da Sul-Americana, eu acho que como classifica só um, eu não sei se essa mecânica vale, mas eu imagino que ganhando todos em casa, empatando todas fora, deve dar, porque eu acho que já tiro bastante de pontos dos outros times. Vamos ver aí para ver o que acontece com essa Copa Sul-Americana que vai começar. Eu não lembro do Santos entrando numa fase de grupos da Sul-Americana, então vai ser bem interessante essa disputa. E esperamos que o Santos, com a chegada do Rodrigo Fernandes, com a chegada talvez daí do Johan Julio, o Maicon, que esses jogadores consigam reforçar bem o elenco. O William Maranhão, para ser justo, né? Não mencionei, mas às vezes ele vai ser uma peça importante também. Que todos esses jogadores consigam formar um elenco sólido para que o Santos faça a frente e seja competitivo em todos os desafios que vierem aí pelo resto do ano. Certo, pessoal? Então, bem-vindo, Rodrigo Fernandes. Que seja buen año para nós. E no mais, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E no mais, deixe seu comentário, diga aí o que você achou dessa contratação do Santos. E deixe seu like, compartilhe, interage com a gente, converse conosco. E toda a sorte do mundo para nós, para o Santos e para o Rodrigo Fernandes. Para cima deles, pessoal. Abraço.